não é o Deus de Abraão, ou o Deus de Isaac, o Deus de Davi, o Deus de Neemias, o Deus de Esther, que o diabo teme. O diabo teme é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o meu Deus, Jesus Cristo que me tirou do lixo que eu andava no mundo e me colocou aqui a pregar o seu nome, a defender o ministério, a defender que só ele tem poder. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, toda pregação que não nomear a Jesus Cristo, que não for citado várias vezes o nome de Jesus Cristo, não tem autoridade enviada por Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E foi Jesus que me revelou isso. Não é homem que me revelou, foi Jesus Cristo Todo-Poderoso que me revelou e me deu esse ministério para defender o seu nome, porque a noiva está fria. O diabo busca tirar Jesus Cristo da pregação, retirando da palavra o nome que tem poder sobre ele. A palavra, então, que é pregada hoje, dá testemunho do homem para o homem. A palavra fala das coisas do mundo e não fala das coisas de Jesus Cristo. A palavra fala que o mar vai se abrir. Mas não diz que para abrir o mar precisa a palavra santa de Jesus Cristo e a santificação, senão ninguém verá o Senhor, mar nenhum vai se abrir, você vai morrer afogado sem Jesus Cristo. O culto passa. Esse tipo de culto que não coloca um Jesus Cristo no centro do culto, passa. Mas a palavra do Senhor não passa. Quando não é citado Jesus Cristo nenhuma única vez no culto, isso mesmo, em muitos cultos Jesus Cristo não participa do culto. Jesus não é convidado, ele deveria ser o convidado principal do culto que seria para ele, mas ele não é convidado. Jesus não é anunciado nenhuma única vez. O culto passa, mas as palavras do Senhor não passarão. E dizem, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem a mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e eu e o Pai somos um. Isso, porém, de não citar a Jesus, já virou costume. Investiga nas igrejas. Veja na tua própria igreja. Comece a contar no culto quantas vezes você ouviu a palavra de Jesus Cristo. Se você ouviu, se estava inserido na palavra que estava sendo pregado, ou é aquele, glória a Jesus, aleatório. Estão falando de Davi sem tocar o nome de Jesus. Isso, porém, já virou costume. Mas você pode dizer que cultuou o Senhor sem falar no seu nome, sem colocar autoridade sobre a palavra? Porque é a mesma coisa que você ensinar para alguém, não pode matar. Matar é pecado. Mas quem que disse que é pecado? Essa palavra precisa ter uma autoridade. Toda palavra precisa ter uma autoridade. Um documento, quando você faz um documento, se ele não tem a assinatura, se não tem a certificação de verdadeiro, ele não tem autoridade nenhuma. Assim é a identidade de Jesus Cristo. Você precisa carimbar a palavra de Jesus no teu culto. Jesus é autoridade, Jesus é assinatura, Jesus é o carimbo que dá autoridade. Você pode dizer que cultuou Jesus sem ligar o Velho Testamento, que é apenas uma sombra, com o Novo, que é a luz? Sem sair da raiz, chegando na videira verdadeira, que é Cristo? Você, pregador, pregadora, pode dizer que está fazendo a obra
de Deus sem falar de Jesus? Você que se diz servo de Deus, não conhece a palavra de Deus? Não diz em João 6, no capítulo 6, versículo 28 e 29, não diz assim: que havemos de fazer para fazermos as obras de Deus? E Jesus não responde assim: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Ora, a obra de Deus é que creais naquele que ele enviou. Mas como crerão se não ouvem falar de Jesus? Isso não é o que está escrito em Romanos, no capítulo 10, no versículo 8 ao versículo 15. Vamos ler Romanos 10, 8 ao 15. Diz assim: Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Porque se é com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja, confessares a Jesus. A Jesus. Não o Deus de Abraão, nem a Davi. Será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue a Jesus Cristo Todo-Poderoso? E como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não enviarem os servos de Jesus Cristo? Assim como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam coisas boas, coisas novas, a graça. Mas é claro que você não conhece a palavra de Deus. Pois sua pregação, o espírito mundano que está em você, diz: não precisa estudar, fazer faculdade, teologia, bacharelado. Deus capacita os escolhidos. Misericórdia da tua alma. Então, se Deus capacita os escolhidos, o pregador que só consegue contar histórias do Velho Testamento é o quê? É capacitado por Deus? Foi capacitado? Jesus capacitaria alguém para não falar dele mesmo? Jesus contrariaria a própria palavra? Mas por que é tão fácil pregar o Velho Testamento? Aqui está o mistério. Por que é tão fácil pregar o Velho Testamento, que não precisa ser capacitado para pregar o Velho Testamento? Por quê? Pois saiba, você, pregador, que não consegue ligar o Velho Testamento ao Novo. O Velho Testamento deve ser pregado, ligado à graça.